da preciosa e poderosa palavra do Senhor nesta noite, irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom é estarmos mais uma sexta aqui juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Por favor, aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 23. Salmo número 23. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, este salmo que acabamos de ler, acredito eu, que é o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez esteja lá um pouco à frente do salmo que também foi lido hoje aqui, o salmo de número 91. E às vezes, meus irmãos, por esse salmo ser muito conhecido, está nos lábios, já decorado por a maioria de nós aqui, nós acabamos pensando que isso é só uma leitura. A gente acaba pensando que se trata apenas de mais um texto dentre muitos outros que estão contidos na nossa Bíblia Sagrada. No entanto, eu tenho a convicção que na noite de hoje o Senhor, através desse texto muito conhecido, muito falado, já decorado por muitos, falará aos nossos corações de maneira poderosa, porque a palavra do Senhor, ela se renova. Às vezes, um dia qualquer, o que a gente está lendo não faz sentido, mas de repente, essa palavra começa a ganhar uma interpretação diferente no nosso coração. Por quê? Porque tem dias que Deus quer falar conosco de uma maneira especial. Deus quer falar conosco de uma maneira diferente. Portanto, meus queridos irmãos, esteja com seu coração aberto, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer fortalecer a sua fé. O Senhor quer te dar ânimo. Tudo isso a partir deste salmo aqui, muito conhecido. Um salmo escrito por Davi. Davi, uma figura que dispensa comentários. Um pastor de ovelhas, e essa é uma característica que chama muito a minha atenção quando a gente lê esse texto, porque os salmos são expressões de adoração ao Senhor, e eu gosto muito desse aqui, porque Davi está usando a sua vida prática, e a sua vida prática reflete os atos do Senhor. Muitas das vezes nós adoramos a Deus, nós na igreja vestimos a nossa melhor roupa, agimos da melhor maneira, mas não condiz com aquilo que nós vivemos no cotidiano. E o salmista, ele é muito especial por isso, porque a sua adoração condiz com aquilo que ele é. Quando ninguém está vendo, ele é a mesma pessoa. Quando ele não está em evidência, ele é a mesma pessoa. E é por isso que ele tem a coragem, ele tem a ousadia de tratar Deus, o nosso Salvador, como um pastor, assim como ele era. E isso
vai fazer muito mais sentido, porque a gente vai ver que ao longo da sua trajetória, Davi passou mais bocados quando ninguém estava vendo. Tudo isso para proteger as suas ovelhas. E o nosso pastor não é diferente. Mesmo antes da gente nascer, ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha preparado o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você, para que todos nós tivéssemos um dia a vida eterna. Mas ninguém sabia disso, mas isso já era plano do Senhor. Ninguém viu isso, mas já era plano do Senhor, que um dia a gente fosse resgatado por Ele, de uma vida de pecado, por uma vida de derrotas, para viver a maravilhosa luz de Cristo, e um dia ceiar com Ele nas mansões celestiais. Isso é maravilhoso. E o verso de número 1 já começa de uma maneira linda, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é o Senhor será o meu pastor, não é o Senhor foi o meu pastor, é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Algumas versões vão dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. E eu prefiro essa, porque essa vai dizer o seguinte: se eu tenho Jesus comigo, eu tenho tudo. Muitos de nós viemos aqui no culto dos milagres pedir por muitas coisas materiais, muitas coisas temporais, e não é errado, por favor. Nada disso é errado, mas o mais importante todo mundo aqui já tem, que é o Senhor. E quando nós estamos com Ele, nada falta. Quando estamos com Ele, estamos completos, estamos saciados, porque o Senhor é aquilo que todos nós precisamos. O Senhor é tudo que nós queremos e devemos buscar a todo momento. O Senhor é o suficiente, meu irmão. O Senhor é suficiente. Você precisa crer nisso, para que a sua vida seja bem melhor. No correr do texto, a gente vai vendo que o nosso Deus, como um pastor, Ele vai guiando as suas ovelhas. É importante a gente entender esse fato, esse ato de guiar do pastor. Muitos de nós gostamos de andar pela nossa própria vontade, queremos ir onde dá vontade, queremos orar quando quer, queremos vir à igreja quando quer, mas a boa ovelha, ela é guiada pelo pastor. E coisa boa é ser guiada pelo pastor. Coisa maravilhosa, porque esse salmo vai dizer que as ovelhas que são guiadas pelo pastor, elas são levadas para repousar em pastos verdejantes. Ela é levada para a beira de águas tranquilas. Olha só como é bom você seguir ao Senhor. Olha como é bom você seguir ao nosso sumo pastor. Quando você segue o seu pastor, quando você segue ao Senhor, aquilo que Ele tem a dizer, o Senhor te garante tranquilidade e repouso. Está tudo difícil, está tudo complicado, mas o Senhor te garante pasto verdejante e águas tranquilas. Não vai faltar nada. O mundo pode estar turbulento, mas o nosso pastor tem coisa boa para a gente. O nosso pastor tem coisa guardada para a gente. Pode cair o mundo, mas você estará em paz, porque você estará na direção do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui também está falando de provisão. Pasto para se alimentar e água para saciar sede. Todo mundo aqui vai ao mercado, vê como que está difícil as coisas, tudo muito caro. A quantidade de pedintes na rua aumentou consideravelmente. A cesta básica aumentou consideravelmente. Mas louvado seja Deus, que na casa de ninguém aqui faltou coisa alguma. A crise está aí já há anos e você tem tudo todo dia. A sua família teve tudo todos esses dias. Sabe por quê? Porque o Senhor que nós servimos é um Deus de provisão. Aleluia. O nosso Deus não vai deixar faltar nada, mas precisamos deixar ser guiados por Ele. Essa é a recompensa por se deixar guiar pelo nosso pastor. Glória a Deus. Mas do verso de número 3 para o verso de número 4, o cenário muda um pouco. Porque no versículo de número 3, a ovelha está no meio de pastos verdejantes, águas tranquilas, e de repente, ele já está passando pelo vale da sombra da morte. E a nossa vida não é assim. A gente vem no culto abençoado de sexta, a gente acredita que vai ser promovido, chega na segunda a gente é demitido.
A gente está saudável. Chega no dia seguinte, a gente descobre que tem uma doença. Não é assim a vinda do crente? Aleluia. Aleluia. Mas o texto é muito bonito por isso, porque ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. O ainda é uma possibilidade. Pode ser que a doença chegue à tua casa, pode ser que a depressão, pode ser que o desemprego, pode ser que isso chegue, mas mesmo se chegar, Deus estará contigo, e isso é o suficiente. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia. Aleluia. A dificuldade, portanto, é uma possibilidade, não é certeza que irá acontecer. Mas o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Ele jamais irá te abandonar. Ele está pronto para ouvir o seu clamor e atendê-lo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No correr do verso de número 4, ele vai dizer uma coisa que não faz muito sentido à primeira vista. Ele vai dizer, como ovelha para o pastor, que a sua vara e o seu cajado me consolam. Isso no primeiro momento não faz sentido, porque essa metáfora de cajado, de vara, tem a ver com correção. Quando a gente ouve uma palavra dura, nossa, uma cajadada. Quando a gente era pequeno, aprontava, a gente via a vara, a gente corria, a gente tinha medo disso. Mas o Davi está falando que isso o consola. Que coisa! Não faz sentido. Não faz sentido para quem não é espiritual. Não faz sentido para quem é ovelha de verdade. A gente sabe que o cajado nos protege de muita coisa. Quando as ovelhas estão a entrar no curral, ou no cercado, ou no espaço onde elas ficam, o pastor com o cajado vai verificando se todo mundo que está ali é ovelha mesmo, se não tem nenhum lobo para atrapalhar, se não tem nenhum lobo para fazer morticínio naquele lugar. O cajado então é uma arma de proteção. Quando a gente ouve uma palavra dura, não é para a gente se sentir magoado ou ferido, é para a gente se sentir consolado, porque Deus está cuidando, Deus está preservando, Deus está avisando, e é por isso que o cajado consola. É por isso que a gente tem que entender, ter a mentalidade de uma ovelha de verdade e saber que tudo aquilo que o pastor propõe é bom, tudo aquilo que o pastor faz é bom, tudo aquilo que Jesus tem para nós é bom. Aleluia. Um texto muito bonito diz que aquilo que o Senhor guardou para a gente é algo que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e que nunca penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, mas é necessário levar as cajadadas, porque as cajadadas vai nos endireitando no caminho, as cajadadas vão nos levando ao lugar reto que o Senhor reservou para nós. Aleluia. E esse é o culto de milagres. É um culto de milagres. Quantos livramentos o Senhor já não nos deu, graças a uma palavra firme. Quantos avisos do Senhor nos livraram de coisas terríveis. E é por isso que a gente tem que entender que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Aleluia. O verso de número 5 vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Para a gente entender esse verso, precisamos entender a posição de Israel nesse momento. Porque Israel é um lugar pequeno.
É um lugar pequeno. E nesse momento aqui, estava cercado de grandes impérios, de impérios poderosos. E dentre esses impérios poderosos, entre esses reinos grandes, o Senhor escolheu o menor para preparar uma mesa e ungir a cabeça com óleo e fazer com que esse cálice transbordasse. No meio de muita gente grande, no meio de muita gente importante, no meio de muita gente famosa, o Senhor escolheu você para abençoar. Aleluia. O Senhor escolheu você para fazer com que o óleo dele seja derramado até que transborde. Sabe por quê? Porque aqueles que estão com você irão provar das benesses do Senhor na sua vida. É por isso que aquilo que Deus tem para a gente vai transbordar. Aleluia. Talvez você esteja buscando uma coisa para si mesmo aqui hoje. Mas eu te garanto que quando você receber esse milagre, não vai atingir só você, vai atingir os seus pais, vai atingir os seus filhos, vai atingir a sua casa, a sua rua, os seus amigos, porque o cálice vai transbordar. Aleluia. 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 É necessário entender que o nosso pastor, por mais que a gente pareça errar muito, e nós erramos, por mais que pareça que ele esqueceu da gente, ele jamais esquecerá, irmãos. Jamais esquecerá de nenhum de nós. Na correria do dia a dia, trabalho, compromissos, a gente vê que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente quer, que o que é planejado não acontece, a gente semeia, mas não colhe. A gente pensa onde vai parar as coisas, o que está acontecendo, onde estou errando, Deus não escuta minhas orações. Eu tenho uma boa nova para você, meu querido, minha amada irmã. O Senhor está ouvindo tudo. Aleluia. Jesus estava em certo casamento, primeiro milagre que ele realiza. Estava tudo indo muito bem. Só que de repente, aquilo que foi planejado, aquilo que foi arquitetado, ou seja, a quantidade de vinho para a festa, acabou, deu errado. Quanto tempo esse casamento foi planejado? Quanto tempo essa festa foi pensada e mesmo assim deu errado? E naquele momento de pavor, de medo, Jesus é chamado às pressas para resolver o problema. Aleluia. E quando ele recebe essa informação, ele fala o seguinte: não vou fazer agora, não chegou a minha hora. Ele não disse que não iria fazer, ele não disse que não iria honrar, ele não disse que não ia interferir, ele só disse que ainda não tinha chegado a hora, porque no momento certo Deus vai entrar com providência e vai mudar o quadro. Você não será humilhado, você não sairá envergonhado, o seu trabalho, o seu esforço, o seu planejamento valerá a pena. O Senhor é com você, só não chegou a hora ainda. Apenas não chegou a hora. Aleluia. E o verso 6, e já estou caminhando para o final. No verso de número 6, o Davi ele já tem uma certeza, porque no verso 4, ele tinha uma possibilidade: ainda que eu andasse. Mas no verso de número 6, ele está dizendo: certamente. Aleluia. Ah, como é bom você ter experiências com Deus, como é bom ter uma vida com Deus.
toda dúvida é lançada fora, porque você vai ter certeza que Deus é contigo. Como é bom fazer as coisas com certeza que Deus é contigo. Aleluia. Esse homem que está escrevendo esse verso, ele já está experimentado. Aleluia. Ele já passou por muitas provações, por muitos problemas, e de todas o Senhor o livrou. Aleluia. Ele já passou por momentos de morte, e o Senhor o livrou. Ele já foi perseguido, mas o Senhor o livrou. Aleluia. Então ele conclui: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma certeza que só tem aqueles que andam junto com o pastor, aqueles que escutam a voz do pastor, aqueles que obedecem à voz do pastor e que são ovelhas de verdade. Aleluia. Creia, meu irmão, que Deus tem pastos verdejantes para você, que Deus tem águas tranquilas para você, que Deus tem livramento enquanto você estiver no vale da sombra da morte, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida. Aleluia. E que o Senhor possa falar melhor em cada coração nessa noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É tão bom saber que o Senhor é o nosso pastor, né? É tão bom saber que nada nos faltará. É tão bom saber